Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2016, e vamos falar hoje sobre impostos, como nós devemos recolher os impostos e quais são as alíquotas. E principalmente, mais para frente eu vou dar duas dicas aí para a gente tentar reduzir o nosso imposto de renda com ações. O vídeo de hoje eu resolvi fazer porque rolou algumas dúvidas aí em alguns comentários, então vamos dar uma olhada. Hoje vai acabar sendo muito texto, tá? Tem pouca figura aí, então eu peço desculpa desde já, mas eu não consegui fazer de uma forma diferente. Sei que o pessoal elogia a minha didática, mas hoje eu realmente não consegui botar sem ser texto. Vamos lá. Vamos começar com alguns recados meio chatos, tá? Mas quem deve entregar a declaração anual de imposto de renda? Pelas regras da Receita Federal, e aí eu vou até repetir as palavras que estão lá, qualquer investidor que realizou operações nas bolsas de valores, mercadorias de futuros e assemelhadas está obrigado a entregar sua declaração anual de imposto de renda e, por conta disso, deve calcular e declarar seu imposto de renda em ações. Então, quer dizer, aqui não está falando nada sobre lucro ou prejuízo. Então, independente se você tiver lucro ou prejuízo na Bolsa de Valores, você deve declarar. Não fala nada sobre o valor que você aplicou, você deve declarar. E caso haja lucro durante os meses, a apuração deve ser feita pelo próprio investidor. É diferente, por exemplo, de um fundo de renda fixa ou um fundo de ações, em que o valor que entra na tua conta já está abatido o valor do imposto de renda. Então, nesse caso, acaba dando um trabalhinho a mais aí para o investidor de bolsa de valores. E o imposto, se devido, né, no caso, ele deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente. Então, se você tiver um lucro agora em novembro, você deve pagar até o dia 31 de dezembro. 31 de dezembro costuma ser feriado bancário, até o dia 30 de dezembro. Se tiver o lucro em outubro, até o dia 30 de novembro, e assim por diante. Então vamos lá, eu peguei até uma nota minha aqui para mostrar o seguinte. A Receita ela sabe quanto você vendeu. Tá? Por quê? Qualquer venda que você faça no mercado à vista, aqui eu estou botando uma venda que eu fiz agora, que foi o hedge que eu desfiz agora no início de novembro, depois que o Trump foi eleito. Eu tinha feito um hedge em Fibria, quando passou aquela volatilidade inicial, eu vendi a Fibria. E aí o que acontece? 0,005% do total vendido ele é retido direto na fonte. Então a Receita sabe que por esse valor de 0,31 eu vendi R$ 6.240 em ações. Então a Receita sabe quanto eu vendi. Tá? Esse valor aqui parece ser bem pequeno, mas só serve para dedurar mesmo as pessoas. No day trade é diferente. Tá? Vamos esquecer essa Vale aqui, vamos nos concentrar aqui, ó. Petro 84, isso aqui é do mês de junho. Eu não faço muito day trade, meu último day trade tinha sido em junho. Por acaso foi um day trade que eu errei a operação, por sinal, acabei ganhando, errei a operação. Eu queria vender e eu acabei comprando, aí quando eu percebi eu vendi logo depois. E aí o que acontece? Eu tenho aqui 2.120 menos 1.920, dá R$ 200 de lucro, tá? No day trade. Então o que acontece aqui? A base foi 176,68. Por quê? Porque eu posso abater os valores de corretagens e despesas. O valor de corretagens e despesas, a base deu 176,68. E a projeção dá R$ 1,76, porque no day trade é retido 1% na fonte. Então a Receita sabe que se eu abati 1,76, eu tive de lucro de day trade R$ 176. E esse valor aqui pode ser abatido, tá?
A gente vai falar agora mais para frente das alíquotas, dos valores e tudo. A gente não vai focar muito em day trade não, mas vamos lá. Alíquotas. Para ações no mercado à vista, operações normais, é 15% na hora que você vende. E se você vender é descoberto na hora que você fecha a posição, ou seja, na hora que você recompra a ação. Existe uma isenção de imposto de renda quando o teu somatório de vendas no mês vai até 20 mil reais. Esse somatório de vendas no mês aí ele inclui tudo, inclui day trade, inclui tudo, ações, inclui qualquer coisa, tá? E é somatório de vendas no mês, não é somatório de vendas de um ativo, não é somatório de vendas em um dia, é somatório de vendas no mês, até 20 mil reais. Eu fico até meio chateado porque esse 20 mil reais existe há muito tempo e nunca foi reajustado. Eu acho isso um absurdo. Mas fazer o que, né? No Brasil é assim. A gente não reajusta porque acaba onerando os contribuintes e, de certa forma, é um aumento de imposto velado. Mas é o país que a gente mora, a regra é essa. Para ações day trade, o valor pula para 20%. É um dos motivos que eu não faço muito day trade. Muitas vezes, por exemplo, você compra uma ação num dia, ela sobe para caramba. Se no dia seguinte ela não cair 5% do lucro que você teve, é melhor guardar e vender no dia seguinte, pagar 15% em vez de pagar 20%. Entendeu? E se você ainda estiver no limite de isenção, pagar 0% do que 20%. Então eu acabo usando pouco day trade. Eu sei que tem gente que só opera day trade. Não é o meu caso. A isenção acima de 20 mil reais não vale para opções, não vale para ETF, que são esses fundos de índice, o PIBB, o BOVA11, o IDIV11, o SMALL, dentre outros, e nem para FIIs. FIIs é fundo de investimento, é fundos imobiliários, fundo de investimentos imobiliários. Agora vamos lá, proventos. O que é proventos? Dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, pagam imposto de renda? Os dividendos, tá, eles são isentos de imposto de renda, porque eles são provenientes do lucro da empresa. E a empresa ela já pagou os impostos. Então, esse lucro das empresas, a parte que vai para os acionistas, que de certa forma são os donos da empresa, né, eles são isentos de imposto de renda, porque a empresa já pagou. Já os juros sobre capital próprio que é pago, eles incidem imposto de renda de 15%. Mas o valor que vai entrar na tua conta já está retido, então você não precisa se preocupar em declarar esse dinheiro mês a mês, tá? Você só precisa lembrar de colocar na tua declaração de ajuste anual. Eu não vou entrar aqui na declaração de ajuste anual porque ninguém vai declarar agora em novembro. Quando chegar lá em março ou no final de fevereiro, eu faço um vídeo com o programa da Receita do ano que vem. Mas hoje o que importa a gente saber é isso. O juro sobre capital próprio incide, mas já é retido na fonte. O desdobramento ou split não altera o valor de compra, apenas o preço médio de cada ação. Tipo, se tiver um desdobramento de 2 vezes e o teu preço médio era R$10, ele vira R$5 porque você passa a ter o dobro de ações. Então o valor que você aplicou não muda, nada muda. Então você não tem lucro, então também não precisa se preocupar. Nem que tá bem difícil ter desdobramento aí. E a bonificação, a única coisa que precisa é fazer o ajuste do valor de compra e do preço médio. Também não precisa se preocupar aqui na declaração. Ou seja, o que precisa ser visto mês a mês é quando você vende a ação, quando você fecha uma posição, né? Então vamos entender aqui. Vamos dar o exemplo. Vamos supor que você possua 1.000 ações da empresa XYZ e elas foram compradas a R$10. E não importa quando é isso, tá? Você pode ter comprado há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não importa. Ela pagou dividendos de 20 centavos por ação em um determinado ano. Então entrou 20 centavos vezes 1.000 ações, entrou R$200 na sua conta. Esse valor, como a gente viu, é isento. E ele deve ser declarado na declaração em rendimentos isentos. Quando chegar lá em fevereiro, eu faço um vídeo mostrando o lugar que tem que ser declarado.
ela pagou 60 centavos por ação de juros sobre capital próprio. Então, o valor líquido que vai entrar na tua conta é 0,51. Você também não precisa se preocupar em declarar, em declarar aquele mês a mês, em fazer o pagamento do imposto, porque já vai entrar abatido na tua conta. Você só precisa se preocupar na declaração lá, aquela que vai até o dia 30 de abril, de ajuste anual. Eles devem ser declarados em rendimento sujeito à tributação exclusiva. Só o lugar lá onde você declara que é diferente na declaração. Vamos entender 2. Aí vamos supor que essa empresa faz uma bonificação de 10% com ações a um preço de R$5. Então, o que acontece? 10%, você tinha 1.000 ações, você passa a ganhar 100 novas ações. E você pode declarar elas pelo custo de 100 vezes 5, que o preço das ações é 5, R$500. Assim, o seu valor total passa a ser 10.500, porque é 10.000 que você tinha aplicado, mais esse 500 da bonificação, 10.500, mas agora em vez de 1.000 ações você tem 1.100 ações, então o preço médio caiu de R$10 para R$9,55. Mas percebe que no fundo você só gastou R$10.000. Esses R$500 a empresa te bonificou, ela te deu de brinde. Na hora que você vender a tua posição, o teu lucro vai ser R$500 menor. Então, no fundo, aqui é como se a empresa estivesse te dando R$75 a menos de imposto, que é R$500 vezes 15%. Agora vamos entender 3. Vamos supor que hoje a ação vale R$25 e você resolve vender todas elas de uma só vez. Uma única venda no mês. O total da venda, você agora tem 1.100 ações, né? Vezes 25 é 27.500. Passou do limite de isenção de 20.000. Então gera imposto de renda. Total da compra teu agora é 10.500, que a gente fez a conta no outro slide. O lucro, R$17.000. Como o total de venda foi maior que 20.000, gera imposto de renda. 17.000 vezes 15%, 2.550. Agora tem um detalhe. Nesse lucro de 17.000, podem ser abatidos os valores de corretagens e emolumentos. Então é como se, por exemplo, esse 27.500 só entra na tua conta, vamos supor, 27.475. E o 10.000 que você comprou saiu da tua conta 10.020, por exemplo. Então você aqui, em vez de calcular 17.000 vezes 15%, você vai calcular 16.960, 16.950. E a outra coisa que você pode abater é aquele 0,005%. Então, nesse 27.500 vai ter sido abatido R$1,37 a R$1,38. Você pode abater desse imposto aqui do R$2.550. Tá? Agora vamos ver algumas técnicas para reduzir esse imposto. 2 delas, para ser bem rápido. Tá? São 2, tem algumas. Neste exemplo que a gente está vendo, o investidor ele poderia preferir vender 700 ações em um mês, que daria o total de 17.500, em vez de vender todas. Vamos supor, ele não pode ter vendido mais nada nesse mês. Se ele tiver vendido mais 2.500 nesse mês, aí vai gerar imposto sobre o valor total. Não é sobre o que exceder. É tudo ou nada. Se passar de 20.000, você paga sobre o valor total. Se não passar de 20.000, você é isento no total. Entendeu? E no mês seguinte, ele resolve vender as 400 ações restantes. Mesmo que nesse período a ação caia, por exemplo, para R$23, valeria a pena porque seria compensado pela isenção, por não pagar aqueles 2.500. Quer dizer, o teu lucro anterior era 17.000, menos 2.500 que você paga de imposto, você tem um lucro, na verdade, de 14.500. E aqui, o lucro foi de 16.200, porque é 17.500 mais 400 vezes 23, 9.200. Você tem total de venda 26.700, mas aqui já em 2 meses separados. Às vezes você pode vender, por exemplo, isso aqui 30 de novembro, esse aqui 1 de dezembro. É um dia de diferença só. O lucro de 26.700 menos 10.500 é 16.200, contra 14.500 de lucro do outro. Quer dizer, valeu a pena esperar para vender essas 400 ações depois.
Esse lucro aqui também deve ser lançado no imposto de renda em rendimentos isentos, mas em um campo diferente dos dividendos. Existe um outro campo para isso. Vamos reduzir o imposto 2. Vamos supor que o investidor ele não quis ou não percebeu que ele poderia vender separado ou ele já iria pagar de qualquer forma porque ele tem outras vendas naquele mês, então ele vai ter que pagar aqueles R$ 2.500 de imposto. Mas só que ele descobre que amanhã, ainda nesse mesmo mês, uma outra empresa, a KWY, ela vai distribuir o dividendo e ela vai ficar ex. Ou seja, a partir de amanhã ela não vai mais ter o dividendo. Ela vai distribuir R$ 1 por ação, sendo que o valor dela hoje é R$ 8. Então ele tem 27.500, que ele já vendeu aquelas ações. E ele compra 3.000 ações por R$ 8. Por exemplo, faltando 10 minutos para fechar o mercado, então ele gasta R$ 24.000. E no dia seguinte, quando abrir, na abertura, ele já vende as ações para diminuir o gap, tá? A chance dele perder aqui porque no gap de abertura deu uma diferença muito grande. Só que aqui as ações já vão abrir sem o dividendo. Então elas já vão abrir mais próxima dos R$ 7. 7 vezes 3.000 é 21.000. Então você tem um prejuízo de 3.000. Por que entre aspas? Porque esse 3.000 vai entrar como dividendos para você. Então, no fundo, você vai receber os 3.000 de volta, mas ele serve para compensar. Então, esse 3.000 ele vai servir para compensar parte daquele lucro de 17.000 que você teve nessa empresa. Então, o saldo a pagar agora é de 17.000 menos 3.000, que é 14.000, vezes 15%, dá R$ 2.100. Ou seja, essa jogada aqui reduziu o teu imposto de renda em R$ 450. É até por isso que às vezes a gente vê que as empresas, quando declaram um dividendo alto, às vezes o valor dela sobe. As pessoas aproveitam para comprar elas para poder compensar lucros que elas tenham e pagar um imposto menor. Então vamos lá, compensação de prejuízos. Só uma observação. Se você tiver prejuízo em alguma operação, é possível compensar essas perdas com lucros futuros, inclusive de um ano para o outro. Mas para você fazer de um ano para o outro, você deve declarar na declaração anual o valor do prejuízo acumulado e sempre de forma separada, entre operações normais e operações day trade, porque a alíquota é diferente entre elas. Aqui eu tenho uma tabelinha, tá? 15% sobre o ganho para ações, day trade 20%. Cada um vê aqui no ETF, o ETF não tem o direito à isenção, aqui o FII também não tem. Aqui 1% é retido na fonte, aqui é 0,005 que a gente viu. O ETF é importante dizer que ele não gera dividendo e nem juros sobre capital próprio para os titulares, porque o dividendo e juros sobre o capital próprio entra no ETF, tá? E agora eu queria mostrar o seguinte. Esse aqui é o programa, chama Cical, que é o programa da Receita Federal, que você preenche de um mês para o outro. Eu sei que tem gente que prefere pagar para essas empresas que já calculam e já mandam DARF, mas é super simples. A gente bota aqui preenchimento de DARF, é só baixar do site da Receita, Cicalc, que é o nome, continuar. Aí você já vem aqui, código da Receita. Aí, ó, aqui tem... Tira da ordem alfabética, porque eu já sei que é 6015 o código. Se você for pessoa jurídica, é outro código. Aí eu não sei. Aí aqui você declara, ó, vamos supor, nesse aqui, 10, 16. Aí já vai aparecer o vencimento aqui, vamos supor, valor, R$ 347. Que eu tenho uma venda de um FII do mês passado. Eu já vou gerar aqui o cálculo. Aí eu boto aqui, calcular. Aí eu gero aqui DARF. Aí aqui eu teria que preencher o resto, mas eu não vou botar aqui o CPF para vocês verem. Já sairia o DARF para imprimir, com código de barra inclusive para você pagar no banco. É super simples. E eu não sei por que as pessoas precisam pagar contador para isso. Só se for uma pessoa que tenha muitas operações realmente. Aí vale a pena, porque aí é difícil fazer no manual.
Mas para quem opera como a gente aqui, é fundamentalista para ficar muito tempo com uma ação, eu acho super desnecessário. Queria agradecer aí a vocês, tá? Pedir para vocês curtirem, compartilharem os vídeos e se inscreverem no canal. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail. A página do Facebook também eu tenho tentado botar lá algumas dicas escritas, coisa bem rápida, mas que vale a pena vocês verem. E é isso. Queria agradecer aí, espero ter acabado com as dúvidas em relação ao imposto. Como declarar, eu vou fazer um vídeo mais para frente em fevereiro, quando a gente já precisar entrar na declaração e quando sair o programa do ano que vem. Valeu aí para vocês, muito obrigado e boa tarde.